Can you tell me where? Fala pessoal, estamos aqui em mais um vídeo no nosso canal, um vídeo maravilhoso aqui que eu estou ansioso para a gente começar, Vera, né? A gente já começou a gravação, mas estamos aqui. Antes de eu falar do que se trata o vídeo de hoje, eu vou pedir para vocês façam um procedimento padrão aqui no nosso canal. Abril deixou o like na hora, se inscreva no nosso canal, ativem o sininho para as notificações caso vocês não sejam inscritos, nos sigam nas nossas outras redes sociais, Facebook, Progland, Instagram, Prog_Land. Se você produz música, conhece alguém que produz música, envie o seu material para a gente lá no Groover, né, para a gente resenhar. E por fim, mas não menos importante, nos acompanhe no nosso site, proglandmusica.wordpress.com. Temos resenhas, material exclusivo, né? Resenhas de lançamentos, materiais exclusivos de entrevistas e outras coisas que vocês não vão encontrar aqui no nosso canal. Então, por favor, se inscrevam lá. E claro, se puderem, apoiem a nossa campanha ali. Muito em breve a gente vai fazer conteúdo exclusivo também para membros, estamos vendo isso aí. progtalk2112@gmail.com, 5 a 10 reais simbólicos mensais, se quiserem apoiar o nosso trabalho, por favor. Introdutório feito. Cara, hoje eu tô gravando aqui em 2026, né? Um vídeo que eu era para ter gravado ano passado e etc, mas teve tanta efeméride no ano passado e entrevistas, essas coisas que atropelou tudo. Então, agora no comecinho de 2026, eu tô gravando alguns conteúdos, né, que eu posterguei pro ano passado e etc. E o vídeo de hoje é um deles. Antes de mais nada, eu vou apresentar aqui dois parceiraços aqui meus. Primeiro de todos, Rafael Pertilha aqui. Deu seu oi aí pro pessoal. Ele está de volta, né? Gravamos recentemente, né, a nossa discografia lá, o tier list do Jethro Tull, né? 3 partes. Assistam, por favor, assistam, tá bom demais. Resenhamos todos os discos lá da banda e etc. E teve gente pedindo mais, o povo adorou, foi nos privados assim. Teve gente pedindo pra gente resenhar os discos solo do Ian Anderson, né? Isso aí, pelo amor de Deus, né? Hoje já vamos fazer um solo, vai que a gente engata aí o solo do Ian. Eu teria que dar uma pesquisada. E, cara, ele tinha que estar aqui. Daniel Yazbek, cara. Daniel Yazbek is back, né? Então, cara, Dani, eu só tenho uma coisa para falar pro Dani. Parabéns pra você, muitas Caralho! Nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. A gente está gravando esse vídeo um dia depois do aniversário do Daniel e etc. Vocês podem reparar que ele tá com a cara meio de ressaca. Mentira, ele nem bebeu, né? Enfim, cara, é uma honra te ter aqui de novo. Você é um irmão também, assim, dessas criações de conteúdo aí na internet. E é isso. E aí, como é que foi o seu aniversário? Como é que foi? Cara, eu fiquei muito trabalhando. bolos. Fiquei trabalhando. Chocolate. Nem bolo, cara. Que isso? Bolo vai ter hoje, um bolinho. Ah, legal, legal. Mas legal. assim... cara, o aniversário, cada ano ele tem um sentido completamente diferente, né? E eu procuro não entrar mais naquela de caralho, estou tão velho. Mano, tô vivo. A vantagem é essa. Completei mais 47. Né? E é isso aí, mano. Vambora. Só falar uma coisa, obrigado por ter me chamado. Obrigado por ter chamado para fazer esse disco desse cara, porque é importante. Claro. E eu e Rafa, nós somos fãs seus também, você sabe disso. Não, vocês têm que ser fã meu. Isso não claro existe. Que sim, porra. Porra.
Porra, vocês fazem música, vocês fazem um puta trabalho. Um é músico há 980 anos, tocou com inúmeras pessoas, o outro é músico também, luthier. Não tem fã meu. A gente tem que ser fã desse cara aqui que a gente vai falar, porra. Não faz sentido isso. Cara, não, é que a gente aprecia muito o seu trabalho, o seu conhecimento, a sua... Beleza. Né, porra, a maneira que você conduz aí o podcast, tudo, você tem um carisma, né, porra, fora de série, e a gente comenta isso, né, a gente, pô, você viu o vídeo tal. Então, cara, nós estamos entre amigos aqui que tem um respeito mútuo, isso é bom, né? Sem dúvida. E eu tô animado pra ter essa conversa, porque é com vocês dois. O Rafa, tipo, eu vejo o Rafa todo dia, né, mas pô, a gente não falta assunto, né? É um tempero especial. Antes de começar, para deixar registrado aqui, tá? A gente realmente é seu fã, Kelvin, porque muitas das coisas que a gente sonhava quando era adolescente, ouvindo rock progressivo, você está fazendo entrevistas com os caras que a gente sempre quis, né? Então, e você fala com a propriedade de nós que ouvimos esses caras a vida inteira. Então, você é o representante nosso, brasileiro, cara, e quiçá mundial, falando do jeito que a gente gostaria de falar com os caras que a gente é fã. E o outro registro, já falei isso várias vezes, mas eu sou muito apaixonado pelo Daniel Yazbek. Ele é um dos maiores ídolos da música brasileira, um dos caras que ele é um o famoso gênio. Quem? Ele é gênio, ele é um gênio da música brasileira. Então, a gente ter ele aqui junto com a gente falando sobre música, sobre arte, é uma honra para a gente. Então, só a história pode dizer quem são ídolos, né? Muitas vezes a gente que está vivendo o presente não faz ideia do que a gente é ou que a gente modifica na vida das outras pessoas. O Daniel, já contei essa história já para ele várias vezes. Eu virei músico, fazendo música em português, porque eu ouvi o trabalho dele há mais de 20 anos atrás, e hoje eu estou aqui com esse cara. Então é uma honra estar com vocês dois aqui. Não, a honra é toda minha. E muito em breve é lógico, cada vez mais a gente felizmente está recebendo muitas coisas de assessorias internacionais. Assim, muitas coisas vão para o site, outras coisas vão para mim, etc. E muito em breve, assim, espero pegar um nome assim que cale fundo aos corações de vocês, e vocês ou tenham a oportunidade de perguntar coisas para mim, para eu falar para os caras, ou até vocês fazerem as entrevistas, entende? Que isso, opa. Às vezes, não. Cara, o Todd Rundgren, vamos torcer pro Todd aí. O Daniel já tem uma amizade com ele, já dá pra... Eu conheço muita gente do círculo dele ali, hein? Tem bastante gente. Até o outro, porque eles tiveram uma primeira fase, né? Onde era 6 caras na banda, os 2 primeiros discos são 6 caras, e tinha um tecladista que é o Mug Klingman, que ele era um cara que tava com o Todd desde do começo dos anos 70. Ele tocou nos discos dele, e depois nessa primeira formação do Utopia ele tava. Era meio um comandante ali da coisa, né? Um segundo, o braço direito do Todd. E esse cara, ele morreu em 2011, mas eu conheci uns 2 meses antes dele morrer. Ele tava num show que eu tava tocando lá em Nova York. Ele tava lá, eu troquei uma ideia. Cara bonzinho, assim, mas ele tava com câncer, tava nos últimos dias, assim, tadinho. Mas, assim, o Roger Powell é o único que eu nunca... E é o que eu mais gostava também, né, cara? Porra, o cara é demais, né? Eu gosto muito dele porque ele tem umas paradas, assim, né? O trabalho dele, tipo, como tecladista e etc. Ele é meio que um especialista em sintetizador. E eu sou músico frustrado, assim, né? Primeiro como baterista e synth, cara. Eu sou apaixonado por sintetizador. Kelvin, você não tem nem idade pra ser frustrado, cara. Para com isso. Eu convidei esses caras aqui hoje para falar de, cara, um disco que eu sou apaixonado. É um disco muito importante, um disco muito sui generis na carreira desse cara, no clã Yes, etc. Cara, que é o Fish Out of Water, do Chris Squire. Completou 50 anos agora em 2025. Eu não podia deixar de fazer esse vídeo especial, né? O disco tá com 50 e pouquinhos, né? Porque o disco saiu lá no finalzinho de 75 e etc. E, cara, esse álbum é muito importante para mim, e eu tava receoso, né? Porque o Rafa,
né? O Rafa também, né? Mas o Daniel, principalmente, a gente fez a tier list do Yes e o Daniel tem umas opiniões muito particulares sobre determinados discos, sobre determinadas coisas que são quase que intocáveis para os fãs do Yes, né? Para alguns deles, né, e etc. E eu fiquei receoso, falei, cara, será que o Rafa, será que o Dani vai, o que ele acha desse disco? Assim, eu acho uma obra-prima, mas às vezes o Dani acha, putz, esse disco é uma merda, cara, putz, caralho, cheio de orquestração, cheio de coisa lá e etc. Eu tava receoso. Então, eu falei para você que a gente ia gravar sobre esse álbum, você falou que estava super empolgado para fazer, mas eu não tenho as suas opiniões sobre esse disco, porque você também nunca fez nenhum tipo de conteúdo sobre esse disco, né, lá no seu Nunca. canal e etc. Então, hoje vai ser a primeira vez. E agora eu já vou começar, a gente já vai começar falando, né, desse álbum. E eu já vou perguntar para você e para o Rafa, vocês dois já podem responder até em sequência, depois eu finalizo, faço aqui um adereçozinho. Como vocês conheceram esse álbum em particular dentro da discografia? Quando vocês estavam pesquisando coisa do Yes e etc, né? E como Tá. vocês chegaram nesse disco, a importância dele para vocês e etc, geralzona por enquanto. E agora depois a gente já vai entrando na história do disco, pormenores, o faixa a faixa. Cara, eu vou tentar ser muito breve, mas é que eu não consigo, né? Mas vamos lá. Cara, a primeira vez que eu vi essa capa de disco na minha casa, quando eu era criança. Essa capa de disco, na minha casa, era do meu padrasto. Quando eu devia ter uns 7, 8 anos, eu vi essa capa, achava uma capa estranhíssima, né? E tava na ordem lá dos discos dele, tinha um do Martinho da Vila depois, tá? E eu não sabia quem era Chris Squire, não sabia nem ler o que estava escrito na capa do disco, e o Martinho da Vila, esse meu padrasto, ele debochava de mim, falava assim, Daniel, você tinha que ouvir isso aqui, que eu gostava de Kiss, né? E aí eu fiquei com a impressão de que esse outro disco que tava junto era um negócio meio de uma música que eu não ia gostar também, entendeu? Porque tinha um samba ali e esse outro disco, deve ser uma porcaria que ele gosta lá. Aí depois, já nos anos 90, quando eu entrei no caminho ali do Yes e eu fui procurar o tal disco do Chris Squire, eu vi essa capa e falei, não acredito. Esse disco esteve na minha casa desde a minha infância e eu não tinha escutado, né? E quando eu ouvi, achei maravilhoso, né? Eu comprei o vinil dele e é aquela coisa, o Chris Squire é o motivo de eu ter gostado do Yes, né? Não sei de vocês, mas porra, quando eu vi o baixo, foi o disco Time and the World, eu acho que foi o primeiro que eu tive mais contato. Porra, o baixo é lá no talo e ele faz as músicas, assim, é o baixo que faz a música acontecer no Yes pra mim. E então eu falei, pô, o disco dele não tem como ser ruim, né? E é isso. Aí comecei a escutar direto e depois a gente comenta aí o que as minhas impressões. Tá bom, tá bom. Como foi seu contato? Eu na adolescência ali, quando eu comecei a ouvir Yes, esse foi um dos discos que apareceram também, né? Mas eu vou ser bem sincero, eu não ouvi muito bem ele na época, ouvi muito pouco, né? Não me pegou. Eu vim ouvir agora mesmo, com muita paciência, desde do convite aí de vocês, para entender, ainda mais que eu acho que é legal você ouvir um disco depois de toda a bagagem que você tem de conhecimento, principalmente da banda, né, que ele vem, que é o Yes, para você poder interpretar melhor, principalmente, Peixe Fora d'Água, por que Peixe Fora d'Água, né, e tal. Então, achei bem, bem legal, eu tô ouvindo ele desde o dia, então, tô há um mês aí, enchendo o saco de todo mundo, ouvindo ele várias vezes. Disco, cara, assim, eu vou falar bem brevemente também, aí a gente já entra na história dele, etc. Esse álbum, Kelvin, eu demorei até para conhecer a carreira solo dos caras do Yes e etc. Né? Porque eu estava muito imerso na banda. Quando eu conheci a banda e etc., eu era muito, muito criança, muito jovenzinho e já estava ouvindo os discos. E eu, quando eu tive a oportunidade de conhecer os discos carreira do Yes, né, o
Fragile e etc. Né? Porque eu comecei com uma coletânea, né? Aquele Highlight, The Very Best of Yes. Tinha um 90-125, aí depois eu fui para os shows, alguns DVDs, e depois eu fui para os discos mesmo. E eu passei basicamente grande parte da minha primeira metade dos meus 10 para os meus 15 anos, digamos assim, ouvindo Yes, conhecendo Yes. Na época da internet, assim, limitada, em que na franquia eu usava para baixar os discos. E, cara, eu demorei para escutar. O máximo que eu tinha chegado antes, em carreira solo de um dos caras, era John Evangelis, que eu já sabia que era o projeto do John Anderson, mas eu nunca tinha ouvido nem disco. Eu ouvia canções, aquela Débora, I Hear You Now, essas coisas. E eu não tinha visto, assim, né? E a carreira solo do John Anderson, eu ouvi, eu acho que uma vez só a discografia completa, porque é disco pra cacete. É uma discografia meio irregular, né? Tem coisa lá totalmente desnecessária. E o disco, e aí eu fui pesquisando os discos de cada um, né? Steve Howe é a mesma coisa. Discografia imensa e etc. Só ouvi alguns, né? Do John Anderson, acho que eu ouvi todos. Né? A muito custo, mas ouvi. E aí eu fui pesquisando todos os discos, né? E aí eu fui olhando a história da banda e me deparei, né? Que em 74 o Brian Lane tinha feito um acordo com eles de que cada um dos integrantes, entre 75 e 76, lançaria um disco solo. Antes do Kiss, né? Não foi o Kiss que inventou essa história. Vive vangloriando disso aí, mentira, né? Que o Kiss lançou no mesmo dia com a capa unificada. Isso aí tudo bem. Mas eu até ia falar, é a mesma estratégia, né? Uma banda que já tá meio ali, os caras com os ego meio inflado, vamos dar vazão a isso aí para os caras voltarem com foco na banda depois, né? Pois é, e aí eu fui pesquisando e eu fui vendo que os discos saíram tudo na mesma época, dos caras do Yes, né? Com exceção até do Rick Wakeman, né? Mas o Rick já não estava na banda, era o Patrick Morris, e eu fui ouvindo os discos de cada um da época. E já na época, assim, eu já tinha consciência clara, eu tinha uns 15, 16 anos, eu já tinha consciência, assim, de que o disco do Chris Squire era o álbum. Primeiro, que de todos eles é o que mais tinha similaridade com o som que o Yes fazia. Né? E isso já me encantou. Ao mesmo tempo que ele é muito único, a gente vai falar disso. Né? E, cara, e uma coisa que me frustrou, assim, que eu ouvi o disco, eu falei, cara, esse disco é maravilhoso. Eu lembro que eu fiquei impressionado com o timbre de voz do Chris Squire, porque a vida toda era o John Anderson no canto e etc. Eu falei, cara, como é a voz do Chris Squire cantando, né? Tinha ouvido alguma coisa dele de entrevista e eu sempre fico curioso, porque a harmonia vocal é dos dois, né? E esse disco, assim, cara, o vocal dele é maravilhoso, fenomenal. Esse disco, assim, é uma emoção para mim. E eu, na época, fiquei muito frustrado, porque, assim, eu queria ouvir outros discos do Chris Squire. E esse disco é o único, assim, na carreira dele, porque é o único disco de carreira dele, lançado com ele, etc. Ele lançou depois projetos, ele fez projetos, ele até ensaiou um disco posterior, né? Naquela época do Chris Squire Experiment, de 92, que ele chegou a fazer uns shows com aquela galera, Jimmy Hall, o Billy Sherwood, o Steve Porcaro, que era do Toto e etc. Mas nada chegou aí para frente como disco. Mas você sabe que essas músicas aí, ó, desculpa, essas músicas desse projeto, grande parte delas está no Open Your Eyes e outras no Conspiracy. E eu fiquei assim, putz, cara. E aí depois ele só foi lançando projetos mesmo, né? Que foi o Conspiracy e um projeto muito bacana que tem o A Life Within a Day, que é um disco dele em parceria com o Steve Hackett, de 2012. E fora isso, tem um disco lá de Natal e etc, que ele lançou em 2007, que eu acho, assim, ok. E eu falei, putz, cara, um cara desse, com um álbum desse, não tem mais nada, não tem mais nenhum disco e etc, né? Então eu fiquei órfão, assim, né? E isso me fez me apegar mais ainda a esse álbum, né? Porque eu acho que é um disco que
quando você pensa em Chris Squire, assim, né? Isso foi até uma surpresa para os executivos, né, da Atlantic, etc., porque ele foi o primeiro a entregar as masters. Ele finalizou o disco antes do disco do Steve Howe, o Beginnings, que saiu na mesma. Saiu, salvo engano, antes ou concomitantemente ao Fish Out of Water. Foram os únicos que saíram em 7.5. Eles começaram a conceber mais na época, mas o Fish Out of Water foi gravado de uma maneira mais rápida, né? Etc. Até porque o Chris Squire já tinha mais ou menos as músicas ali mais prontas, era uma coisa mais enxuta em termos de processo de feitura. O disco estruturalmente não é enxuto porque tem orquestra, tem muitos overdubs, enfim. Mas uma coisa que chamou a atenção foi justamente isso. Ele entregou as masters e os executivos, os caras da Atlantic, o Brian Lane, inclusive, ele fala isso, eles acharam que ia ser, putz, um disco instrumental de baixo, é uma pegada mais jazz fusion e etc. Que não ia ser um disco como foi, né? E eles falaram, cara, é um disco de canções, um disco de composições, assim, um disco que você tem momentos que vai do quase momento R&B, assim, umas coisas assim bem funkeadas, até coisas mais easy listening, momentos prog, e eles ficaram surpresíssimos, assim, né, positivamente, e o disco vai ser o disco que mais vendeu dos 5, né. E assim, vamos convencer, obviamente, para mim, ele é o disparado melhor dos 5. É o disco mais melodicamente, eu acho que é um disco que reflete muito a personalidade do Chris Squire, né? Como vocalista, como compositor, e porque é aquilo, né? As letras, no geral, são letras que são meio que arraigadas ali do universo do Yes, a coisa do positivismo das letras, da esperança, que é um tema que o Chris Squire gosta de fazer. Ele gosta de usar elementos para fazer músicas do que ele chama de elevação para as pessoas, né? Para que as pessoas se sintam bem ouvindo aquelas letras, né? Não fazer letras muito pesadas ou densas, né? Então, você tem isso, você tem o lado muito próprio do baixo dele como protagonista, com exceção de raríssimos momentos, esse disco não tem guitarra, sabe? Não tem nada. Não precisa da guitarra, sabe? E isso me fascinava, porque na época eu tava descobrindo o Yelp, putz, cara, como assim você vai fazer rock sem guitarra? Isso não existe, isso é um sacrilégio. E o disco ele soa pesado, soa punch com a guitarra, soa denso com a guitarra, sem a guitarra, né? Uhum. Isso me chamou muita atenção, isso chamou a atenção dos executivos assim da Atlantic. E é um disco que com esses elementos podia ser uma coisa que, putz, cara, o cara não é um compositor às vezes ali primário, as pessoas viam assim, né, os caras da Atlantic sempre viam a imagem do Chris Squire muito atrelada ao John Anderson, né? O John Anderson como grande liderança artística, embora fosse os dois, e depois o Chris assumiu essa pecha. Mas ouvindo esse disco, a gente percebe, esse cara era a alma do Yes. Esse cara era o grande lado cancioneiro do Yes. Porque o John Anderson tinha muitas coisas das viagens ali dele, etc. O Steve Howe tinha também um lado cancioneiro muito forte, mas tinha aquela coisa da pegada da guitarra e etc, outras influências. E o Chris Squire, ele reunia todos esses lados da mesma banda para dar um direcionamento sonoro que o Yes precisava para formar grandes canções. O Yes é uma banda de grandes suítes e etc, mas são grandes canções. As canções, por mais viajadas que sejam, são composições que você fala, cara, isso aqui é uma coisa penetrativa dentro do ouvinte. E as 5 músicas desse repertório são penetrativas, são aqueles tipos de composição que a gente ouve e fala, putz, cara, essa música aqui tá na minha cabeça, e etc. E esse disco, para mim, reforça o porquê que o Chris Squire foi a figura mais fundamental da história do Yes. Assim. Quando ele morreu, a gente já falou isso no outro episódio, para mim o Yes hoje, por melhor que eles façam discos, assim, o Mirror to the Sky é um disco super bacana, o The Quest, o Daniel e o Rafa amam e etc. Mas falta, cara, o som deixou de ser, o som ficou
mais opaco e etc., por melhor que seja. E quando a banda estava ativa com ele, né, ele veio a ser a força motriz ali. E você percebe isso até na discografia, né, solo dele, porque ele não tem uma carreira solo. Ele se dedicou ao Yes durante a vida dele toda, né? E esse álbum mostra por que ele era tão importante para a banda, porque para mim é uma aula disso, é um exemplo disso, e é o melhor dos 5, sim. O disco do John Anderson é ok, né, o Lias of San Hilo. Esse disco ele era para ter gravado com banda. Esse disco sofreu com um grande problema para mim, que é ele querendo fazer tudo, assim. E assim, o do Patrick Moraz é um disco também muito bom. O do Steve Howe eu acho mediano e o do Alan White eu acho horroroso. O Ramshackled. Eu acho um disco estranho. E esse aqui é obra-prima. Para mim é a única obra-prima entre os 5. Disparada. Não sei se vocês concordam e etc. E podem falar aí também vocês. Me interrompam, pelo amor de Deus. Não, tô ouvindo, tô achando super interessante tudo que você tá falando e imaginando que isso é interessante também para quem tá ouvindo agora, né? O produto desse vídeo aqui. Mas, Rafa, se você quiser falar antes, fica à vontade. Não, tô também super aqui tendo bastante atenção, porque uma das coisas que eu fiz como pesquisa, além de ler, né, como que se comportou o disco no período, né, dentro de vendas e tudo mais, quem foram os integrantes, né, essa parte aí é bem interessante, por quê? Porque eu não achei, pelo menos, nenhuma resenha na internet sobre esse disco. Então, o que a gente está fazendo aqui é algo importante também historicamente para quem gosta da banda. Então, esse detalhamento aí eu acho muito, muito legal e vale muito a pena mesmo conhecer o disco. É um lado, né, que poucas pessoas têm interesse, né, em, pô, o cara é o baixista, né, diferente do Jimmy, que é baixista e vocalista, né, em um dos principais compositores do Kiss. O Chris, ele não é esse, ele é o alicerce da banda, então muitas vezes a galera não dá tanto valor a isso, né? Tanto que ele não tem uma vocalização, né, de vocalista principal. Ele tem um vocal até que frágil, assim, eu acho que dá uma sensibilidade, uma beleza diferente pro disco, né? Porque a gente, quando tá ouvindo o disco, assim, a gente que conhece muito o Yes, a gente fica buscando a voz do John Anderson. Onde vai entrar aqui a voz do John Anderson para preencher esse espaço aqui? E não tem. Então gera uma sensibilidade de uma música mais sensível, mesmo com o baixo extremamente pesado, parece um trator, ele está usando o overdrive aqui no baixo, então o baixo está cortando a mix de um jeito que você fala, meu, e nem é um baixo eximiamente solado. Ele tem um jeito muito parecido de tocar com o do Paul McCartney, que ele vai andando, walking bass, né? Que ele vai andando, transitando pelas harmonias da música. Mas o baixo dele é um baixo muito na frente, muito na cara, assim. Então, e ele ainda usa um overdrive ali que deixa mais na frente. Então, tem essa sensibilidade na voz dele, e ao mesmo tempo uma música muito bruta, né, muito forte, né, com muita intensidade. E pô, tô gostando bastante aí do que você está falando. Era a única coisa que eu queria trazer aqui sobre o disco, né? Fala um pouco aí, Daniel. E eu queria te perguntar, você ouviu os outros? Não, pode falar, não, Dani, se eu te interromper. É que ele falou, não, é que tem esse atraso, ele falou, fala aí, Daniel. Não, mas é importante isso que você perguntou. Vai lá, você ouviu os outros? Não ouvi os outros. Eu peguei pra ficar só aqui ouvindo esse daqui. Não, eu tô falando se você já tinha ouvido antes, em alguma ocasião. Não, os outros os solos da... Os outros solos. Não. Eu sou muito fã do Rick Wakeman. Né? Eu tenho quase tudo do Rick Wakeman aqui. Maravilha. Só que dos outros integrantes da banda, assim, eu ouvi muito pouco. Né, um pouco mais do Steve Howe, mas esse daqui é um destaque dentro da discografia, principalmente solos. Claro. Você não ouve falar muito dos outros caras fora o Rick Wakeman, mas
o do Chris Squire sempre tá. Sim. O disco solo de um dos integrantes de banda de rock progressivo dele sempre tá lá, né? Então, eu fiquei Sim. bastante curioso para adentrar nesse trabalho aqui. Os dos outros, Sim, sim. eu ainda vou parar para ouvir, assim. Eu vou te dar agora aquilo que você quer, cara. Eu Pode vou te dar o falar. que você quer. Quer Que falar foi? aquelas coisas que vão. Polêmica. Vamos lá, velho. Ih, lá vem, vamos lá. Eu te chamei pra isso. Não, vamos lá. É isso que eu quero Não sei, você aqui. talvez vocês concordem até. Assim, Ah, esse tipo de música, o rock progressivo, é um negócio difícil, cara. É muito. Você não vai chegar assim, agora eu vou pegar a banda tal e vou ouvir a discografia inteira em uma semana. Não, cara. Se você vai ouvir igual a gente falou, Van der Graaf, você tem que comprar aquela ideia, se acostumar com aquele som e saber coisas da história da banda para aquilo virar um universo que é difícil de digerir. Não é assim, né? E até o Yes, eu considero que seja assim também. Não é fácil, não, cara. Para quem não tá acostumado com esse tipo de música, tem muito conteúdo, tem muita coisa fora do normal, fora da previsibilidade e tal. Isso faz com que alguns integrantes, quando vão fazer seus discos solo, eles realmente embarcam numa viagem ali que fica um negócio indigesto para mim. Fica um negócio assim, cara, eu não tô na mesma viagem desse cara, eu não tô curtindo esses acordes que ele escolheu ficar balangando para lá e para cá, ou essa melodia cíclica do John Anderson espiritual, não tô nessa, cara. Eu gosto daquela coisa do Yes, que são, como você falou, músicas, canções com elementos que agora a gente sabe que vieram do Chris Squire, que é essa porrada, velho. O baixo com bateria ali fazendo que não precisa nem de guitarra. Por isso a guitarra do Steve Howe limpa, muitas vezes, né? Ou com pouca distorção, ela já resolve. Porque quem tá fazendo o rock que a gente gosta é esse cara, mano. Né? Então, quando eu fui procurar esses discos aí, porque eles tocam nesse assunto no documentário, o Yes Years, Yes Songs, porra dessa aí. E aí eles falam, cada um foi pro seu canto fazer o disco, aparece o John Anderson cheio de harpa, de coisa lá no quarto dele, um quarto bagunçado, assim, tudo... Devia ter chulé naquele cheiro de maconha, sei lá o que, cara. Eu falei, deve estar uma bosta isso aí. E quando eu fui ouvir, juro pra você, eu era na época do vinil. Anos 90 ainda tinha muito vinil, né? Ainda tinha essa cultura do vinil. Eu lembro de colocar a agulha, ouvir um pouquinho, passar pra próxima, ouvir um pouquinho, passar pra próxima, falar, virava e fazia a mesma coisa com todos eles. E do Alan White, eu lembro que eu tinha um amigo que gostava também, e a gente ria, velho. Falava, que porra é essa, mano? Né, o dele é inaceitável. O dele é inaceitável. Mas eu tenho que falar, pode ser que se eu escutasse hoje, eu visse de outra forma. Na época, eu lembro que eu achei, assim, tudo muito chato. Do Steve Howe, eu cheguei a comprar em CD o Beginnings lá, mas aí vem ele cantando. Não, aqui, putz. É o da Austrália, é esse aí, Austrália. Falei, ele canta muito mal mesmo, assim. E não me deu vontade de ficar ouvindo esses discos. Já o Chris Squire, isso aqui é um descasso mesmo. Você ouvir bastante, são canções, tudo que você falou aí tá certo, cara. E a discografia do Yes eu manjo tudo, perfeito, mas as discografias solos, eu só gosto pra caralho e conheço a do Chris Squire e a do Trevor Rabin, que são os dois. É maravilhoso também, que assim, eu comprei todos os discos dele mais jovem, depois os mais recentes. Os mais recentes são tão bons, não, mas aquele de 89 dele é muito bacana. Esse é muito bom. Muito. E o Rick Wakeman tem coisas que eu gosto demais também, mas como tem muitos discos, tem uns que você fica assim, velho, troço chato, não vai pra lugar nenhum, entendeu? E chega um momento que na discografia do Rick Wakeman acontece o que, pra mim, eu comparo com o Steve Hackett e com o Michael Oldfield, né? Que é aqueles discos que são legais e etc, mas não são discos memoráveis, assim. É o disco ali que ele tá lançando naquele ano, provavelmente para cumprir contrato, essa coisa. Tudo bem feito. O Rick Wakeman, a discografia dele, pelo menos para o meu gosto, até a metade dos anos 80 é
Genial. Você Não, pode pegar ótimo. qualquer um disco do início da carreira dele ali até a metade de 80. É genial. Depois disso, começa a vir algumas coisas que eu não gosto, principalmente que ele quer ser muito inovador em sonoridades de sintetizador e fica muito esquisito, parecendo assim, meio muito novidade, fica muito feio, assim. Mas o que eu acho interessante desses discos solos, não sei se vocês concordam, é que a gente vê o multiverso do Yes, porque tanto o Rick Wakeman quanto aqui o disco do Chris Squire tem uma junção de músicos que não tocaram no Yes, que eram do Yes em fases diferentes. E eu acho isso muito legal, né? O Bill Bruford tocando com o Patrick Morais, né? Aí do Rick Wakeman também tem o Alan White ali, tem o Chris Squire, tem, vai juntando um monte de gente que você fala, caramba, olha que legal se esses caras se juntassem. Eles colaboraram, né? Só depois lá no Reunion aí que o Daniel fez o disco aí, que ele falou que, se juntaram só se for pra porrada. Inclusive, gente, esse vídeo é obrigatório, gente. Depois vejam lá a resenha do Daniel do Union, porque eu adorei, cara. Com carinho. Esse eu fiz com bastante coração. Eu percebi. Squire, que eu acho que a pessoa, quem gosta desse estilo dele, de música, de voz, o jeito que ele enxerga a música, tem, nos anos 80, final de, acho que é 89, tem um disco que chama Esquire, que é da ex-mulher dele com, não sei se é o irmão dela, até todos uns parentes lá, só que a produção é dele, tem música dele, e cara, você ouve aquele disco, ele não canta nada ali, acho que tem o backing dele na primeira música só, acho que ele toca baixo também, a música chama To The Rescue, eu acho, mas o disco inteiro parece que você tá ouvindo ele. E então vale a pena por isso. O Conspiracy 1. Não, o Conspiracy tem 2 discos. O debut e o não. Então, o primeiro, eu gosto, é o que eu mais gosto dele. Mais que esse até. Aí, tá, eu gosto. Aquilo pra mim, assim, eu escuto aquilo. Não, também adoro. Acho legal. Tá. O outro já não é tão bom, porque ele já não tá mais tão presente. E é isso que eu conheço dele, que eu sei, só para justificar uma coisa, Kelvin, que você fala que quando ele não tá mais no Yes, porque ele faleceu, e que aí a coisa caiu muito. Eu acho que ele continua lá. Eu acho que os caras seguem os ensinamentos dele, continua tendo, não é ele tocando, não é ele compondo, mas o cara que tá lá é o aluno, é o nota 10, entendeu? É o aluno que prestou atenção em todas as aulas, não estudou só na véspera da prova, ele prestava atenção na aula. Então, ele sabe fazer aquilo de uma maneira que me agrada demais. É quase como assim, um presente, cara. Falar assim, porra, o cara morreu, não vai ter música nova dele, mas tem o outro ali, velho, que praticamente tá emulando ele e para mim, de uma maneira muito legal. Cara, ele até, assim, é lógico, ele não usa os mesmos modelos de baixo, nem nada, ele não usa o Rickenbacker. Ele não vai usar o modelo de 3 de Awaken, porque ele sabe que aquilo ali, ele é linchado no palco. Mas, cara, é impressionante, assim, eu tava vendo algumas coisas recentes, assim, né, porque é aquilo, né, eu sempre dou um soslaio, assim, no que o Yes está fazendo, né, foi uma banda muito importante para mim, embora ao vivo, para mim, eu acho uma coisa abaixo da linha do aceitável. Não vamos falar assim, do ao vivo. E eles estavam fazendo o show, e eles estão agora começando lá, estavam fazendo uma turnê, estão ainda tocando o Fragile, né, inteiro. Aí postaram alguma coisa na internet, etc. E eu fui ver, né, e, cara, assim, o Billy Sherwood, ele incorporou mesmo o Chris Squire, né, até visualmente, assim, cara. Até a meia calça que ele usava, até a legging, assim, meio que com o sobretudo que ele usava, assim, por cima. E eu ficava, caraca, cara, assim, o timbre de baixo, realmente, ele sentou ali, putz, cara. Ele realmente tinha uma proximidade com... Já checou várias coisas que eu queria ter falado, né? Mas eu acho que valeria a pena a gente
falar sobre essa sonoridade que não tem guitarra, realmente, e não precisa. Ele pega, pra gente que é guitarrista, né, ele mostra, velho, comigo na banda nem precisa de vocês. E que fica, é tão pesado quanto uma música pesada do Yes, sem ter a tal da guitarra lá. Mas tem momentos desse disco, a gente pode depois pensando, que eu acho que acontece aquilo assim, o baixo deixa de fazer a função do baixo e fica meio pelado umas horas. Quando ele tá lá naquele... Apesar de ter um Moog, apesar de ter a orquestra, fica uma coisa meio assim, caralho, quem que vai fazer o baixo? Quem que vai fazer as notas graves para preencher isso aqui? Sabe? E esse é um problema. E uma coisa que eu já falei com o Rafa, agora eu quero jogar a bola para você, Kelvin, de volta, que é o seguinte: esse disco tem 5 músicas, e ele tem 5 músicas porque tem 2 músicas enormes, né? Sim. E na verdade todas elas têm o seu momento de repetir partes e de improviso e tal. Tem partes desse disco que eu cortaria. Eu também. Pediria para ele, faz mais 3 aí dessas, sabe? Pois é. Vamos fazer tudo ali com 5 minutos, sabe? Faz mais você, porque elas estão muito bonitas, todas elas são bonitas, todas têm o caldo para ser canções, igual você falou. Não precisava ficar também acho. Em alguns momentos vezes 64 vezes. Porra, mano. Eu também acho isso. E algumas... porque esse disco, assim, eu acho que esse disco ele tem uma característica fundamental, né? Quando a gente fala dele, de composição e etc, né? Durante todo o período de feitura dele, o disco começou a ser feito em gravação mesmo, né? Porque o disco ele foi gravado em duas, como é que eu vou dizer? Em 2 frentes, né? A primeira deles foi no estúdio caseiro do Chris Squire, que foi o New Pipers, né, que ele tinha em Surrey, salvo engano, que era onde ele morava, e o segundo teve finalização no Morgan Studios, propriamente, né. E esse disco ele foi gravado entre fevereiro e junho até início de julho de 75, porque teve pausa, porque o Yes voltou nesse meio, ele começou a fazer o disco na pausa da turnê do Relay, entre as pernas ali da turnê, e depois ele finalizou depois que a turnê acabou, né? Que foi justamente na época que nesse meio tempo teve aquele famoso show no Queen's Park, etc. Imaginei. Showzaço, e esse, né? Álbum, assim, né? Esse álbum que é um show maravilhoso, que eu sou doido que relancem com áudio legal, né? Porque eu tenho bootleg, cara, assim, é o dia da mixagem maluca, tem o dia do cabelo maluco, tem o dia da mixagem maluca. A guitarra vai lá em cima, volta. Cara, não tem como, assim. É uma coisa... E eu geralmente eu não ligo porra nenhuma pra som. Eu gosto de ouvir, etc. Eu gosto mais de ver. Mas, putz, aquele bootleg, eu falo, caralho, gente, que porra, a pessoa que tava no soundboard nesse dia... Tipo, tava metendo ali em cima, pensou nos botões, enfim. E esse álbum, né? Esse disco, ele era para ter sido lançado e não foi lançado, né? O Chris Squire queria muito lançar esse disco sob a titularidade dupla dele e do Andrew Price Jackman, ou Andrew Jackman. Eles dois compuseram o repertório inteiro juntos. O Andrew Jackman não foi creditado, ele inclusive pediu, falou, olha, não me bota na música, porque na época ele tinha acordado com o Brian Lane, ó, discos todos vão sair sob o nome de vocês, e etc, e tudo mais. Isso foi uma coisa até que o Chris Squire se arrepende, né? E etc. E o disco ele foi feito basicamente a 4 mãos com esse cara, 6 mais ou menos, porque o irmão do Andrew, que é o Greg, ele participou da engenharia de som. Quem ia fazer ia ser o Ed Offord, só que na época ele não pôde, ou qualquer coisa que o valha. E esses três fizeram assim o material, né? Então, esse disco, ele estabelece um tipo de diretriz sonora que é um pouco o que o Chris Squire fazia ali nos anos 60 no The Sim, que era a primeira banda onde os dois tinham tocado e etc. E eles, inclusive, tiveram essa verve muito própria de ser um disco que ecoasse muito proximidades do Chris Squire,
justamente com o Andrew Price Jackman, que era tipo um parça dele desde a época de quando ele era jovem. Então, eu acho que na época, quando esse disco foi feito, o Andrew Price Jackman, né, ele já atuava como orquestrador e etc, regente, né, ele já tinha feito estudos formais de música, inclusive era a dedicação dele, né, ele veio fazer orquestração para inúmeros outros álbuns de vários artistas depois disso, e antes até. E eu acho que o trabalho dele, assim, como orquestrador ali, né? Talvez essa dualidade do Chris Squire, porque o Chris Squire tem esse lado cancioneiro e etc., e esse lado mais sinfônico que o Andrew Price Jackman tinha, dessa bagagem do período do The Scene até a gravação do disco, eu acho que deve ter faltado ali naquele álbum um meio termo, né, um produtor ou uma figura muito forte de arranjos que neutralizasse esses dois lados composicionais, né? E isso falta, porque o disco ele é produzido pelo Chris Squire. Não teve uma produção, um produtor de fora que chegasse ali e falasse, putz, vamos refazer isso aqui, etc, né? Até porque grande parte das músicas, pelo que eu li, etc, até em matérias e coisas do gênero, sofreram muito pouco alterações das versões, né? Inclusive tem coisa no disco final, né, e o By My Side, por exemplo, que tem linha de bateria do Chris Squire. Né? Tanto é que, se vocês olharem o crédito do disco, ele é acreditado como baterista em uma das músicas, que foi o By My Side. Que ele... Ó, se você quiser organizar faixa por faixa, a gente chega nela, porque eu acho que, assim, é um pecado você chegar ali da primeira música com aquela batera fodaça, aquele baixo e bateria, e cai pra You By My Side, que é a única música desse disco que eu considero inferior, porque ela parece um final da música anterior, Sim. E ela poderia ir saindo num fade out ali, acabou, mas ela fica. E a bateria, quando você ouve prestando atenção, imaginando que é o Chris Squire, cara, é medonha perto das outras. É uma... E sabe aquele vídeo? Tem um vídeo dele tocando as duas músicas, é um playback ali, né? É tipo um clipe. Old Way Whistle Test. É aquele tipo, programa. Eu não sei se é disso. Eu não sei, que vem vem a orquestra, vem o Bill Bruford na bateria e tal. Só que o som é do disco, né? Aquela voz dele com dobrada ou triplicada, que seria impossível de fazer ali no ao vivo. Mas, cara, quando chega na segunda música, o Bill Bruford não sabe nem o que fazer, ele fica... Tem hora que ele faz umas na caixa e tá o som do disco, que é só... Isso é muito bom, meu, no vídeo. Você vê o Bill Bruford... Ele parece que nem ouviu a música, né, cara? Não, total. É porque ele já tinha mais ou menos o sketch ali da música e ele manteve pro disco, assim. Ele tinha gravado na gravação caseira e ele não quis refazer. Ele queria refazer as outras e etc. E ele tinha até, cara, uma coisa estranha até, que eu fui ver até nos relatos, de que ele quis lançar esse álbum até com um deadline, assim, né? Eles já tinham um deadline para lançar ainda entre outubro e novembro de 75. Então, muita coisa se refletiu até na finalização. Essa música, a capa, né? A capa é ele dentro de um elevador, cara, do estúdio, assim, né? Porque ele não tinha pensado em coisa melhor, tava chegando, escuta, a gente precisa fazer arte gráfica disso aí, né? O título ele meio que já tinha e etc, porque Fish era o apelido dele, Fish Water, peixe fora d'água e etc. Algumas das músicas Safe, Canon Song, tem muitas referências assim, dentro do tema lírico dela, a metáfora do mar e etc. Então casou. Mas é isso, entende? Eu não entendo por que esse disco tem essas questõezinhas assim, porque eu falei, putz, se isso fosse melhor a parada, esse disco ia ser perfeito, né? Mais do que ele já é. Então... uma coisa que a gente estava conversando, Kelvin e o Daniel, e você pode perceber que as duas últimas músicas de cada lado, né, que é a Silent Falling e a Safe, elas são muito longas. E me parece ser algo assim, olha, o disco
cada lado tem tantos minutos. Ah, mas as músicas são pequenas. Meu, enrola isso, Sim, vai segurando para não parecer um EP, para não parecer um single. Porque realmente essas duas músicas, elas são tão repetitivas em um momento que você fala, que nem ó, a Silent Falling. Cara, quando chega nos 6 minutos, para mim já devia ter acabado a música ali. Porque tem uma pausa até. Tem uma pausa. Você fala assim, meu, acabou a música, tá lindona, olha, coisa boa. E ela ainda vai até. Tem, meu, 7, 8 minutos ainda de música. E na Safe, pior ainda. Porque quando chega em 5 minutos, já acabou a música e fica, meu Deus, 10 minutos ainda. Então, a Silently, eu ainda sinto menos isso. A Silently, para mim, ela funciona como uma composição ainda mais fechada, digamos assim, nesse sentido. Até porque ela tem a duração menor, né? A Safe tem 15 minutos. A Silently é 11 um bocadinho, né? Tem isso, são 4 minutos, mas que assim, você dá para desenvolver muita coisa em 4 minutos. E Safe, assim, Safe tem uma sessão final, a gente vai falar dela, que, assim, para mim é uma parte, assim, que era repetitiva, assim, já de um tema que ele já tinha apresentado e que não precisava, né? A música não é comprometida por causa disso, pelo menos para mim. Mas, putz, se ela tivesse essa parte menor, ela seria uma música ainda melhor do que ela é. E essas questões, isso foi coisa mais do Andrew, né? Porque o Chris Squire, ele tinha mais as bases melódicas de cada sessão ali, etc. Das sessões mais cantadas, as sessões principais, né? E ali com a orquestração dele do estúdio e etc, com a coisa ali dele também tocando como músico, porque ele toca teclados no disco, né? Aí ele se sentiu e etc, com a leniência do squad, vamos expandir tais músicas aqui, essa música a gente pode fazer mais isso, até para também ter esse lado mais sinfônico do Yes também, né? Eu acho que também o Chris Squire ele deve ter sentido isso, né? Putz, eu não posso fazer esse disco aqui mais nessa vibe aqui, entre aspas, que ele deve ter considerado, etc. Simplista, porque talvez a galera pode estranhar e etc, né? A banda desse disco é muito efetiva, né? Foi uma coisa interessante que ele chamou Bill Bruford, né, para tocar com esse disco, né? E na época ele já estava entrosadaço com Alan White, né? Que é o parça dele, né? Uhum. Historicamente, as pessoas elas arregimentam muito Bill Bruford ao Chris Squire, né? Como a grande seção rítmica do rock, etc. Mas em longevidade, o Alan White é esse cara, né? E na época eles já estavam super bem, na época do Relay e etc. E o Alan White, etc., na época, dentro das pausas das gravações quando eles já tiveram, já fecharam com o Brian Lane, vamos fazer disco solo, né? Eles já começaram a fazer o material ali. Os caras já iam compondo ali uma coisinha e etc. O Steve Howe e o Chris Squire finalizaram os discos deles já em 7.5. O John e o Patrick e o Alan lançaram ali a coisa em 7.6, mas o disco do Alan, por ser disco majoritariamente de releituras e composições de fora, até porque ele não é compositor, né? Durante esse período que o Chris Squire começou a regimentar as demos, o material ali pro Fish Out of Water, né? Ele estava até de férias, né? Ele estava com a família dele, etc. E ele chamou o Bill Bruford. E foi uma coisa assim que para mim foi maravilhosa, porque para mim tem um lado mais pegado, assim, de groove, que é ele e o Bill Bruford, assim, da fase do Fragile, principalmente, que eles replicam nesse disco em determinadas músicas, que eu fico, cara, isso aqui foi maravilhoso, esse acidente de percurso de ter o Bill Bruford aqui, porque ele enriquece tanto o disco. E ele, na época, o King Crimson já tinha acabado, o King Crimson acabou em setembro, outubro de 7.4, né? Eles gravaram o Red e a banda acabou. Uhum. E aí, o Bill Bruford, no ano inteiro de 75, fez trabalho de sessão. Aí ele fez essa aparição com o Greg Wiscoltes, com
com o Squire, etc. Tocou com o Roy Harper na época. Fez até uns freelas, assim, digamos assim, pro Pavlov's Dog, o Brand X tocando lá com o Phil Collins, que o Phil Collins aí aproximou a relação dele, etc. E logo no ano seguinte chamou ele para ser o baterista ao vivo do Genesis. Então, a banda principal desse disco era esse trio, né? O Andrew nos teclados, pianos ali, Chris Squire nos baixos, ele toca uma guitarra de 12 cordas em duas das músicas, Silently Falling e Safe, e o Bill Bruford na percussão. E o Mel Collins, o saxofonista do King Crimson, foi trazido para tocar no disco através do próprio Bill Bruford. O Chris Squire já conhecia ele, etc., mas eles dois não tinham tanta aproximação. E aí ele trouxe o Mel Collins para tocar em Luck 7, né? E embora uma outra música tenha participação de flauta, que é em You By My Side, tocada pelo Jimmy Hastings, do Caravan, né? Que foi trazido pelo Andrew Jackman, né? Então você tem esses colaboradores que trazem esses caras assim pro som, né? E é isso, basicamente. Fora isso, tem os overdubs, claro, de orquestra e etc. em cada música, e a gente vai falar melhor no faixa a faixa. Basicamente é isso, da história do disco e etc. Eu acho uma pena, e só pra gente complementar, né? Esse material ele foi tocado ao vivo no estúdio pelo Chris Squire, não teve turnê do disco, mas essas músicas foram tocadas ao vivo na turnê de 76 do Chris Squire, de You By My Side. Na turnê de 76 tinha uma parte do show, Daniel. Não sei se você já viu o bootleg disso, né? Nunca vi. Que eles tocavam excertos de músicas solo dos caras, né? E a receptividade desse disco foi boa criticamente, tanto é que todas as músicas solo, eles pegavam uns picadinhos, ou chansong do John Anderson, umas coisas desse tipo. E todas essas músicas solo foram saindo do repertório conforme a turnê foi saindo, foi continuando. E Hold Out Your Hand e You By My Side, elas meio que ficaram no repertório. Assim, para você ver como é que ali até em termos de repercussão do público, teve essa aceitação maior do repertório do Chris Squire, enfim, né? E ele também tem um registro dos anos 2000 dele tocando em estúdio, né? Eu acho que é com Conspiracy, né? Eu acho que o Unknown, ele saiu com algum material extra. Sim, eu lembro. Mas tem coisa desse disco, eu não lembrava disso. Tem, que é uma coisa que ele toca You By My Side e Hold Out Your Hand, né? É com a banda do... Salvo engano, eu acho que é do Conspiracy. Eu não sei se saiu dentro como material extra de um dos discos. Eu lembro disso. Tinha eles tocando a primeira música, eu lembro disso no estúdio. É com até o irmão do Billy, salvo engano, aquele Michael Sherwood, né, que já morreu. Putz, e é super legal. E o Chris Squire, assim, gente, cantando. Ele tem uma voz forte, etc., mas é muito melódico, muito sensível, casa totalmente com o repertório. E grande parte das músicas, assim, né, Hold Out Your Hand, You By My Side e Safe, principalmente, são letras que ele fez dedicadas à mulher dele na época, que era Nick Squire, né? Eles ficaram juntos até os anos 80, depois continuaram sendo amigos por causa do Squire, né, do projeto. E depois ele foi para outros casamentos e etc, né? Foi com a Scott, que foi assim, a última mulher dele. Pegou lá a Liana, que era a mulher do Patrick Moras, o Lobão também, pegou ela lá na época do Vima, teve essa Não história. era o Lulu que pegou? Não, é o Lobão. Lobão. Inclusive, eu queria só. Eu botei aqui no YouTube agora. Desculpa, eu lembrei desse. É ele tocando mesmo com os caras. E o baterista é o baterista que tá no Yes agora também, né? É o Jay Shelley, essa galera toda. Essa galera toda. A gente, assim, a gente não pode falar que os caras são aleatórios, né? Que estão no Yes hoje. Vocês podem não gostar da formação, mas, assim, são músicos que já têm um histórico de parceria, né? Então, são sucessões naturais. São sucessões naturais. Você tinha curiosidade da voz dele, né? A voz dele eu conhecia daquele trechinho da It Can Happen, né? Do 90 Cent, que é Look Up
Look down, look crazy. É a voz dele ali, né? Ele é o principal ali. Que a versão original dessa música, inclusive, é ele cantando de cabo a rabo. Sim. Aí depois, pro disco, eles colocaram o John fazendo o vocal principal, mas nesse trecho ainda é ele. E eu acho que tem mais uma música ou outra que ele canta também, com a voz dele bem aparecendo mais, assim, sabe? Então, Cara, eu não sei se é uma impressão que você tem. Você não acha que Does It Really Happen do drama é muito ele? Mais do que o Trevor Horn? cantando? Aquela música, o vocal é muito ele. É, porque são os dois juntos, só que aí. Tem um uníssono ali. Verdade, Mas eu acho que a voz dele tá mais alta até. Pode crer. Pensando agora aqui. Eu acho que essa é uma... A voz dele me... É verdade. A voz dele lembra do Trevor Horn, né? A voz dele me é familiar porque eu ouvi muito os primeiros do Yes, e os primeiros têm muito essa dobra de voz deles, e a terça dele mais alta é muito destacada, assim. Então, a voz dele, quando eu ouvi o disco, eu já conhecia, não me era isso. Mas essa música, realmente, eu tô puxando aqui, realmente, a voz dele tá bem na cara. E é uma musicaça, né? Adoro. É musicaça. Tanto em vocal e como em baixo, claro. E musicaça também, né? Musicaça também é Hold Out Your Hand. Porra. O que vocês acham dela? Maravilhosa, né, cara? Não tem o que falar, né, porra? Uma música muito foda, que seria o destaque de um disco do Yes, né? Tranquilamente. Mudariam a letra, né? Botariam uma coisa mais esotérica ali, né? Mas eu acho, assim, música, com todo o respeito, assim, eu acho lindo, eu acho legal, que é um disco de amor, é um disco positivo. Mas, mano, as letras desse álbum aqui, assim, o que salva, assim, são os instrumentais e etc. Porque eu acho as letras cafoninhas pra cacete, mano, assim. Vamos ser honestos. Vamos ser honestos. É que ele não é o poeta, né? Não é o cara da abstração Não, total. definitivamente. Mas pra mim tá valendo, cara. Eu gostei bastante dessa música, né? Ela lembra muito Yes, principalmente essa fase do Relayer. Tem um teclado que fica arpejando o tempo todo, assim, né? Que é bem o Relayer. Só que é algo novo, é diferente. Tem uma composição, assim, uma visão musical bem diferente do Yes, assim. Esse overdrive já na primeira música, no baixo, assim, o baixo sim. Cortando já a mix. Eu gostei muito dessa música, eu achei ela cheio de variações interessantes, assim, sabe? Pô, bacana, isso é diferente, isso é interessante. Uma bela música, assim, já de início. Claro. Olha, nota 8. Eu gosto dela, que ela, assim, ela é uma música que abre muito bem o disco, né? Ela já dá o tom do disco muito bem e etc, né? É uma música que tem a participação muito acentuada, claro, do órgão, né? Que nessa música teve um overdub de um músico lendário até da Inglaterra, que é o Barry Rose. Ele é arranjador, ele era professor, né? Ele é acadêmico de música e etc, de coral, da época que o Chris Squire e o Andrew Jackman se conheceram, quando eles eram muito jovens, né? E eles queriam alguma coisa do Barry para o disco, queriam uma participação orquestral, qualquer coisa, o que ele pudesse contribuir. E nessa música, o Andrew, ele falou, putz, essa música tem uma linha muito acentuada no órgão, no piano, etc. Seria legal se a gente pegasse ele para tocar o órgão, né? Porque essa música ela tem ela tem a linha de órgão e etc. E eles gravaram na Catedral de São Paulo, né? St. Paul Cathedral, é uma das mais notórias do Reino Unido e etc. Onde o Barry Rose ele foi organista e também orquestrador, né? De apresentações musicais da igreja e também de eventos proporcionados pela igreja e etc, e outros eventos. Por exemplo, ele foi um dos diretores musicais do casamento da princesa Diana, em 81, né, de orquestração e etc, né, e nessa música ele toca, e uma coisa curiosa, né, eles foram para a catedral de madrugada para botar lá os microfones e etc, eles tiveram que mostrar backing track pro
pro Barry, para ele tocar no tempo certinho e etc. E eles tiveram que microfonar na noite anterior, porque o Barry ele tinha um compromisso no dia que eles marcaram para gravar no resto do dia. Então eles geralmente gravavam da tarde até a noite, né? Eles marcavam a tarde, mas o Chris Squire se atrasava, como sempre. Ele era notório por ser uma pessoa que chegava tarde nos lugares e etc. E na vida. Né? Até brinca, o Bill Bruford até brinca. O Chris Squire era um tipo de pessoa que se atrasava para estar na própria casa, assim, né? Os afazeres de casa, era para almoçar meio-dia, ele vai almoçar 5 da tarde, assim. E o Chris Squire, né? Ele participou da sessão com muito custo de manhã cedo e etc. O Andrew até brinca, o irmão do Andrew, né? Que é o Greg, né, ele até brinca, putz, a gente não sabe como é que a gente conseguiu gravar backing track com o Chris lá de manhã, né? E eles gravaram e etc, ele tocou na música, ficou lindo, assim, não é um órgão invasivo, né? E pelo que consta, porque o que acontece, né? Teve material que foi composto para esse disco e não entrou no disco, né? Tipo, que era uma ideia lírica, né, similar que veio a ser completada como Onward, no Tormato, e Parallels, que entrou no Going for the One. Que é muito parecido com esse disco, que né? É muito parecida. Parece que saiu daqui, né? Verdade. Mas ela não entrou no disco porque segundo o Chris Squire, não se encaixava no material. Era uma outra vibe, o que eu acho uma pena, né? Mas felizmente temos ela no Going for the One. Né? Mas é muito no caso doido, do Daniel, né? salva o disco, né? Porque ele acha o disco uma merda. Não é isso. Então, é que eu gosto dela e da música seguinte, que é Wondrous Stories. E pra mim tá bom. Cara, como é que uma pessoa não gosta de Awaker, Rafa? Essa daí eu não tenho. Ouve a versão do Cristo Ascension. Defender. Você vai mudar a sua perspectiva dessa música. É que, pô, como que uma música não conseguiu entrar aqui porque não fazia parte da vibe? Cada música aqui é diferente da outra. A próxima música que vai entrar aqui mesmo não tem nada a ver com a primeira e não tem nada a ver com as próximas. Pois é. E eu acho que isso enriquece o disco. Enriqueceria ainda mais, né? Mas porque também ele tem um estilo, mas as músicas não são idênticas. As músicas, mas isso também demonstra uma... Ele trouxe várias ideias, mas não tinha uma direção. Não tinha uma direção musical. Olha, eu tenho várias músicas aqui, essa aqui parece isso, essa aqui eu gosto disso, eu quero fazer isso. Então ele juntou tudo, ele não tinha uma ideia de um disco, ele tinha várias músicas soltas, né? Talvez essas músicas, por isso que não foram... o Yes não absorveu, né? Porque, pô, isso aqui parece tal coisa, olha, isso aqui parece outra coisa, peraí, né? Pois é. E... Não, essa música é ótima, assim, maravilhosa. Você ia falar do órgão, né, Dani? É que eu li a respeito de um lance de que o órgão ele tem um tempo de resposta. Que você toca, ele não vai sair pam, pam, pam. Ele tem aqueles órgãos de igreja, né? Que aí o cara teve que coordenar o orquestrador para o cara tocar um pouco antes. Para ficar casado com a música. Meu Deus do céu. Uma loucura isso. Por isso que eles começaram já, eles tiveram que mandar coisa prévia para ele, né? Porque ele falou já assim, entender como é que... para entender assim como é que vai funcionar, porque deve causar super bem, etc. Eu gosto que ela tem um aspecto bem funkeado, cara. Cara, o baixo e bateria, ó, se você separar o canal e tirar a bateria e o baixo, essa música faz assim, ó. O lindo dela, todas essas coisas aí, o órgão, a orquestra, o caralho, só fica do caralho por causa do baixo e da bateria ali que estão, mano. Eles estão fazendo porque assim, é elaborado, mas é rock ainda, cara, porque tem aquela pegada, não é aquela coisa fraquinha, com dinâmica super gigante do jazz, não. É o rock, velho. Sacou? Bem amarrado, assim, né? You By My Side. A música, como eu te falei, cara, ela pra mim soa como um complemento. Vocês falam que ela não tem nada a ver. Pra mim, ela assim, é uma saída da primeira ali. Completou um ciclo, ela podia fazer um fade out e ir embora. E tá junto com a primeira música.
porque eu acho que ela fica embaçando nesse mesmo... É como ela não tem verso e refrão, né? Ela tem só um refrãozão que fica... Eu achei isso até, eu sempre achei isso diferente nessa música por causa disso, né? Porque ela não tem a estrutura, ela vem da melodia de Hold Out Your Hand, as duas músicas são interligadas no disco, mas ela não tem a estrutura necessariamente de uma composição. Para mim, ela parece que o Chris Squire pegou a letra que ele tinha uma ideia ali, etc., e muito do resto da coisa. A ideia que ele tinha não era suficiente para preencher 5 minutos de música, ou 4 minutos, ou 3 minutos de música. Então ele deixou para uma parte orquestrada, assim, do Andrew Price ali no estúdio, que teve, para mim, assim, eu adoro Jimi Hastings, acho ele um flautista fenomenal, mas nessa música ele meio que pareceu um adereço ali que para mim a sessão da flauta assim me parece uma sessão meio jogada assim. Eu acho bonito, acho que não compromete necessariamente a composição, mas olhando em termos de estrutura me soou estranho, né? Sempre me soou assim. O que você acha, Rafa? You by My Side? Pô, eu acho legal essa música, só que ela é muito, para mim, descarada, uma versão de Beatles, assim, sabe? Tanto a melodia como as harmonias Você acha? Para mim parece muito, muito assim. Quando eu ouvi, eu assim, meu, é uma música que seria dos Beatles, assim. Tanto tem uma outra também que tem muita coisa, assim, até acordes dos Beatles. Sim, para mim tem. Então, eu acho que ela é bonita, mas ela já começa a ficar repetitiva aqui, sabe? Eu já acho que o disco já começa ele começa a já ficar repetitivo. É uma boa música, ela tem uma vibe Beatles, tem uma harmonia, assim, uma abertura de voz linda, aquela flauta também que fica ali transitando entre a voz e as melodias ali de baixo. É uma música legal. Não é uma música que compromete, não, mas eu acho legal a transição entre a primeira e algo completamente diferente para a segunda, assim. Eu achei isso maneiro, assim. Achei que surpreendeu. Eu estou ouvindo, não vai vir algo parecido, é algo muito diferente, né? Tanto que ela então, cai assim em um outro caminho musical, assim. Acho bonita essa música, eu gosto. Sim, eu acho que tem essa questão, né? E eu acho. Ao mesmo tempo que me estranha esses fatores, eu acho interessante que o Chris Squire tenha partido junto com o Andrew Jackman de uma coisa diferenciada ali, né? Porque ele poderia repetir até uma fórmula similar da primeira música e ele optou por fazer algo diferente, né? E uma coisa que eu gosto nesse disco é isso, né? Esse disco ele passeia por muitos momentos mais rock, momentos prog, etc, que a gente vai chegar neles mesmo. Alguns momentos mais barrocos, assim, mais pop barrocos, que tem nessa música, por exemplo. E eu dou o crédito ao Chris Square por fazer essa transição entre essas coisas assim mais diferenciadas, porque eu acho que para ele poderia ser algo muito confortável ele partir de um disco em que o baixo fosse protagonista o tempo todo, né? Em grande parte do disco ele de fato é, né, no instrumental, mas em alguns momentos sobressai alguns experimentalismos, né, de composição. Nessa música é um deles. Eu acho que dá para ver assim, é um disco que mostra muito bem o processo do Chris Squire com os problemas e com as benesses desse lado dele, né, melódico, de experimentar coisas e etc. E eu não sei se vocês têm algo mais a complementar. Já vamos partir para a próxima música. Vamos nessa. Assim, só para complementar essa última aqui, claro. Eu acho que essa música aqui demonstra uma coisa que eu acho bem interessante, assim, quando você vai fazer um disco solo, é que você quer demonstrar muito mais que você é um compositor do que você é um instrumentista. Legal. Então,
essa música que, para mim, demonstra mais que ele quer se provar que ele é um bom escritor, que ele sabe escrever bem, que ele sabe compor uma música sem só prezar pelo seu instrumento. Tanto que ele até toca aquela bateria muito simples, só para segurar a rítmica da música, mas mostrando que ele está tocando para a música e não para ele, como muitos músicos que, quando vai fazer um disco solo, ele quer demonstrar quanto habilidoso ele é no seu instrumento. E nessa música, mesmo que o baixo tenha muito destaque, não é isso que compõe a música. O que compõe a música é o todo. Então, acho que ele desenha a música para a música e não para ele. Eu achei isso interessante dessa música. E ela provavelmente, certamente, deve ter sido uma das primeiras até serem finalizadas, né? Porque eu não consegui informação do tempo da primeira, a segunda música e etc., que foi finalizada, etc., para o disco, né? Porque ele manteve lá o material da demo e etc., né? E manteve até na gravação, né? A Vera, porque ele gravou coisa no estúdio dele, aí ele manteve a bateria, que para mim é o único ponto baixo dessa música, além dessas questões todas de arranjo, mas isso para mim não é necessariamente um defeito, mas a bateria, assim, como baterista frustrado, putz, você tem o Bill Bruford ali à tua disposição, sabe? Regrava essa bateria aí, sabe? E Silently Falling agora, eu tenho para mim, e eu quero confirmar isso com o Daniel, que é a música favorita dele do disco. Ou não? Cara, Daniel? eu vou te dizer, eu tenho 3 favoritas empatadas, porque eu acho que elas são muito fodas. Essa é uma delas, sim. Uhum. É uma delas, sim. Porque é uma música do Yes, cara. Pra mim é uma música do Yes, essa é Yes total. purinho. Total. E, cara, eu vou falar da outra que eu gosto. Também na cara, né, velho? Pô, quais são as que eu gosto? Mas por isso, elas. Até a enrolação dela, os improvisos, são bonitos. Sabe? São coisas de qualidade. Mas como o Rafa falou, quando chega ali nos 6 minutos, tal, pá, daria pra cortar e acabou a música, cara. E depois ele entra numa repetição de coisas que você fala, velho. Não é ruim de ouvir, mas também não é bom. Como é que eu posso dizer, cara? É bom. Sabe quando você pega a Passion Play pra ouvir? Sim. Não tem nada pra cortar dali, velho. Eu não tiraria um segundo. Disco redondo. Aqui, entendeu? E depois, né, a Passion Play ele é difícil de enxergar como uma música, mas quando você vai ver nas sessões, elas funcionam como faixas, assim, sabe? Uhum. Sim. Tem as suas melodias que repete aqui, faz um verso, um refrão, não sei o quê. E uma música dessa, ela é uma parada grande, mas que fica repetindo um trecho com acordes para alguém ficar fazendo um solo. Assim. Isso para mim é maçante, é isso. Diferente de uma música grande do Jethro Tull, nos 2 discos lá no Tickets a Bridge. Ou até do próprio Yes. Do próprio Yes. Porque eu gosto muito do Tales from Topographic Oceans, que o Rafa detesta. Isso eu acho a pior coisa sobre o Rafa que eu descobri até hoje. Assim, é um pecado. Eu achei que tinha piores. Não, essa é a pior. A melhor música do Yes está naquele disco. A melhor? Que é The Revealing Science of God. Aquilo ali, pra mim, essa música dá um pau em Close to the Edge, assim. Eu gosto, assim, o que eu gosto dessa música se resume a 2 nomes. Que é um nome, basicamente. Patrick Moraz. Ele participa dessa música ele manda e etc. muito bem. E ele toca um Moog na parte baixa do Moog, justamente, porque foi uma sugestão, inclusive, do Andrew Jackman, né, nessa música, o Patrick, ele fala isso, né? Eu queria fazer uma linha mais baixo, né? O baixo grave da música e etc. no Moog, para complementar o baixo do Chris Squire, que era mais elaborado nessa música. E o órgão que ele toca, porque o solo dele, assim, para mim é um dos melhores solos que o Patrick Moraz fez na vida dele, assim, contando o trabalho dele no Refugee, Credo, assim, fora o solo dele,
coisas dele no Relay, propriamente, etc. E na época ele já era integrante da banda, ele tava ali em Londres, assim, até em apartamento alugado, né? Porque ele não era de Londres, etc. Depois ele comprou coisa lá, etc. Porque ele tinha se estabelecido pro disco e acabou que ele virou membro da banda e veio turnê, veio caralho a 4. E, cara, assim, o Patrick, ele teve essa música, assim, pra mim, ele brilha, assim. E se a gente for analisar o teclado dessa música e das outras, assim, pra mim é uma coisa extremamente mais elaborada. Claro, com exceção de Hold Out Your Hand, né? Que tem ali o organista, claro. Essa música aqui, para mim, são os teclados. Pra mim. E é por isso, talvez, que ela me pegue muito, assim. Ela tem essas repetições, claro, mas essas repetições, para mim, não são um problema. Porque eu acho que tem determinadas músicas do Yes que tem muita repetição. Né, em suíte longas e etc. Eles reprisam o tema várias vezes, etc. Né? Close to the Edge é reiteração, né? Então, assim, nessa música eu sinto isso mais, e etc. Principalmente perto antes do final. Eu acho aquela coda, né? Você fala dos Beatles, né, o Rafa? E aquela coda, assim, né, o trabalho de piano, assim, e a estrutura melódica, harmônica, me lembra total Beatles, assim. Total, 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 total. Muita coisa ali da fase transicional, assim, do Rubber Soul, do Revolver, ali pro Sgt. Peppers, mas o Sgt. Peppers não tanto. E eu gosto muito daquele final também, mas eu acho finais, assim, meio que putz, essa música poderia ser um pouquinho menor, né? Essa música não precisava tanto dessas repetições, né? Se ela tivesse um pouquinho menos de repetições, se ela tivesse mais ou menos uns 8 minutos ou 9 minutos, essa música seria intocável, né? Mas como ela não tem. E eu gosto também dos overdubs, assim, de sax do Mel Collins, que ele gravou Lucky Seven, né? Foi a música que ele tocou, mas ele fez uns overdubs para Silently Falling. E assim, essa é a música Yes, é um momento prog, é um momento Yes do disco, assim. Né? Safe também tem, mas Safe para mim é menos. Safe para mim já é uma coisa bem mais. Cara, temos uma melodia principal, essa música precisa ter 15 minutos. Vamos botar aqui farinha nesse arroz. Então, e nessa música eu já percebo as sessões muito bem encaminhadas. Eu gosto até da letra, né? Que ele faz um paralelo do mundo, como um quebra-cabeças ali, né? De que nós estamos enfrentando problemas ao cursar do mundo, mas nós temos que ter esperança, amor, que as coisas vão melhorar e etc. E de que e ele compara essa busca e etc. para atenuar os problemas da sociedade a um quebra-cabeça. E Silently Falling, né? Nós estamos silenciosamente caindo sobre esse quebra-cabeça o tempo todo por causa de diversas questões sociais, políticas, humanas. Eu gosto disso, acho menos piegas que nas demais músicas. Enfim, para mim eu acho que essa só não é a minha favorita, porque a minha favorita é Hold Out Your Hand, né? Porque aquilo não tem como brigar. Mas ela é um pontíssimo alto desse disco. Pessoas, esse daqui é o ponto baixo do disco. Que isso? Para mim é o ponto baixo do disco. Primeiro, vamos lá. Perdoa. Ó, os primeiros 2 minutos ali, 1 minuto e 50, 40, tem uma sessão orquestrada que me lembra os filmes da década de 60, 70, ali, Ben-Hur, épico, assim, que Sim. Isso, para mim, distorce totalmente do que estava vindo antes. Eu gostei muito das 2 primeiras músicas. Se fosse num disco do Jethro... Deixa eu terminar. O Kelvin até saiu, ó. Briguem, desgraçados. Aí, mas só que, por que eu iria gostar que se fosse no Jethro Tull? Porque essa frase aqui iria, por algum motivo, entrar dentro da música, mas não lembra nada. Eu gostei muito desse início, mas quando entra na música, não tem aquilo. Não tem, ó. A parte do dos acordes ali que fica improvisando, é isso aí, cara. Sim, mas não é esse... É sim, velho.
Depois É que não entra tem na essa parte cara ali- com a orquestrinha ali e tal, mas é a mesma coisa, só que depois Mesma uma coisa, versão rock. Não, Uma pra mim versão não é. agitada. Ó, você tá. Tá Aí bom. depois ela entra numa parte rápida que eu acho legal pra caramba, muito que é foda, mais muito forte, daí. muito Que isso? forte É. na música. Só que ali, quando entra no 4 minutos e 30, ela já começa a repetir. Quando tá com 6 minutos, pra mim a música, ó, se ela acabasse aqui, seria genial. Genial. 6 minutos, acabou. Vamos para a Então, próxima. você nem considera, assim, né? Aquela Aí parte final. depois ele começa aquela repetição de Falling Down ali, que olha, me dá uma canseira, assim, ó, que eu já. Eu falei, meu Deus do Prefere, céu. se eu te perguntar, Falling Down, você prefere o Falling Down do Chris Squire e Silently Falling ou do Blaze Bailey em Man Ele on gosta the do Edge? Blaze, essa É bosta. Blazer, claro, Falling pô. Down! Ah, é óbvio que é o Blaze que eu vou gostar, pô. Mas, enfim, eu acho que a partir dos 6 minutos ali, ela não vai mais para lugar nenhum. Ela, da onde tá, ela não passa mais e ela fica ali só requentando o galo ali, fica só cozinhando o galo. Eu acho que essa daqui é uma música legal até os 6 minutos. Depois eu já tô ali olhando o celular, já tô. Não, Ô, não. louco, Ainda não, mais ô, que louco. talvez seja uma coisa minha também, né? Que aí eu já vou falar daqui a pouco. Que sempre quando eu tenho a minha música favorita em qualquer disco, a anterior eu não gosto muito. Acho que é uma coisa mental minha, assim. Tanto que a Ah, próxima sim. música é a minha favorita, é 10 de 10, é Lucky Seven, né? Putz, a gente genial. já pode falar dela, cara. Cara, Ah, Lucky Seven, pra mim, cara, quando eu ouvi esse disco, eu terminei essa música pela primeira vez, eu nunca vou me esquecer isso. Eu tinha 15, 14, 15 anos, sei lá. E eu terminei essa música, eu falei, pera, eu vou botar essa porra pra tocar de novo. Que na primeira vez eu falei, cara, essa música, pera, eu tenho muita informação na minha cabeça. E, cara, quando eu ouvi, eu falei, cara, essa música é tão foda assim, porque ela para mim, ela é quase um Chris Squire crimsoniano, né? Ela me lembra É, muito pra King Crimson, caralho. É isso aí. era É um- Lizard Islands, porque é um jazz fusion torto. Não é qualquer King Crimson. É E o King Crimson desse período. só uma coisa que eu queria falar dessa música aqui. Porque é isso aí, eu ia falar isso, do King Crimson. Pra mim tem aquela cara mesmo, né? E esse tempo que ele usa, que é o 7 7 por 8. por 8, o que acontece? Não é que a gente fica contando 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2. Poderia ser, mas ele praticamente soa como um compasso de 4 por 4, onde o último tempo fica perneta. Então fica 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 e 1, 2. Ele não completa o último, né? E só que tem bandas que fazem isso, principalmente os progressivos mais modernos, eu acho que eles dão uma forçada para ter compasso diferente. Aqui não, ele construiu um negócio que só funcionaria assim. Porque se ela fosse. Se ela tivesse um complemento para ser 4x4, ia ficar meio fraca, ia ficar desinteressante. Essa quebradinha. Ia ser um riff que, putz, a ideia vai se esgotar. Isso. Né? E essa quebradinha no último tempo aí, que fica na metade, isso dá uma sacudida na gente, deixa interessante, deixa muito mais charmoso o negócio, né? E também a gente pensa. Ela fica meio misteriosa, né? Eu falei pro Daniel, me lembra muito aquela música que é muito famosa no jazz, a Take Five. Tem aquela onda assim, e você quer saber onde essa música vai dar, tanto que o órgão ele fica tocando plim, 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 sabe aquela coisa bem caramba, que vontade de ouvir assim. o que vai acontecer, porque ela já tá bonita, o baixo já pum, pum, dando aquelas cabeças de nota com um teclado só fazendo suspense, e você não sabe, já tá bonita por si só. Sim. Quando entra o sax, aí você fala, eita, ali entrega tudo, cara.
Que E o música Mel Collins, bela! assim, e também tem a coisa do músico. Eu sempre falo que pra mim não é só uma parte, não é só uma linha que ele tá fazendo. Cada linha é um músico, sabe? A linha de guitarra do Daniel Yazbek é a linha que o Daniel Yazbek toca. É a linha do Rafa, sabe? Cada linha tem a personalidade do músico que, por mais que você replique, etc., nota por nota, nunca sai igual. O Mel Collins, ele tem um estilo muito Peculiar. rasgado de tocar o sax, um estilo meio que é o que eu brinco, de saxofone malandro. Que é aquele sax meio aquele sax que é um sax meio, às vezes ele vai desencambar para umas melodias meio inusuais, mas é aquele sax que, putz, ele pega o ouvinte assim pelo braço e fala, cara, você vai ficar comigo nessa música aqui, você vai prestar atenção em mim, eu vou te dar aqui o meu jeitinho malandro para te pegar. E eu acho ele é esse cara, até pelos saxes que ele toca mais barítono e etc. E até no tenor, no sax tenor, né? Ele usa um tenor que não é o tenor agudão, assim, né? Ele é um cara bem mais soulful, assim, na maneira de tocar dele e etc. Que é aquilo. Nos discos do King Crimson, assim, essa música para mim é uma mescla entre Ladies of the Road e Indoor Games, assim. É um meio caminho entre essas músicas desses dois discos, né? Que o Lizard, embora sejam discos com estilos similares, são, É são, ali são uma coisa complementos, né? do Starless também, assim. Mas, assim, Uhum. uma coisa que você falou, que eu vou até justificar aqui, mas também eu acho que nem precisa de justificativa. Voltando um pouquinho para Silent Falling, me faltou a guitarra. Porque quando o Steve Howe... Porque eu gosto muito de bandas, de grupo. Por que o Yes é tão foda? Porque cada cara, ele coloca um pequeno temperinho dele que dá uma coisa nessa música que se tivesse uma guitarrinha de Steve Howe ali, safadinha, nossa, já ia pegar aquele tempo ali repetitivo e já ia se tornar uma outra coisa. Mesmo sendo a mesma melodia, ele ia trazer uma pitadinha de um negocinho ali que ia te dar uma... Opa, me levou para um outro lugar aqui. Essa daqui, a Lucky Seven, já não precisa. Essa é uma música completa, bem feita, todo mundo inspirado. Essa música aqui é a música, para mim, a música do disco, é a pérola, é aquela que você fala assim, ó, olha, eu não sei se você vai gostar desse disco do Chris Squire, mas essa música aqui você tem que ouvir. Na vida, você tem que ouvir. Fala aí, Sim, Daniel. e o baixo ali, cara, aquela interação do baixo ali, putz, é uma coisa. Mas, Daniel, eu quero. O Rafa trouxe um apontamento que eu acho interessante, né? Que eu vi até em algumas resenhas internacionais desse disco. Eu queria ver da tua perspectiva. Você sente falta de mais guitarras em determinados momentos desse disco? Você acha que uma guitarra cresceria? Não, não, de jeito nenhum. É um belo respiro, assim, de falar, cara, tô ouvindo um disco, como eu falei, pesado, ele é... O estilo dele, é rock progressivo, mas é rock mesmo, é um disco de rock. E não precisa de guitarra, porque é o Chris Squire tocando. Acabou. Entendeu? E é muito bom, é isso. Pra mim, eu não tenho nenhum problema. Porque é o instrumento que eu gosto, é guitarra. Foda-se, cara. Esse disco, essas músicas não precisam. Aqueles momentos que tem a guitarra, inclusive o final da Silently Falling é o que tem uns... Porra, ficou mundano. Aquela coda ali. Pra mim, o resto é muito mais interessante. Então, assim, cara, daria pra fazer com guitarra? Dá, são notas, são acordes, são arranjos, daria pra fazer. Mas aquele timbre, aquela obrigatoriedade de ter a guitarra toda hora enchendo o saco ali, entendeu? Eu tenho guitarra demais no meu dia já. Um cara ali como Steve Howe, né? Não é uma guitarra fazendo... É o Steve Howe fazendo aquilo que ele sabe, aquilo que dá uma surpresa na música. Assim, eu acho que é uma questão mais de músico do que o instrumento em si. Uhum. Não, total. E essa música para mim também é um dos pontos altos do disco, assim. Gosto da letra também, ela vai para uma coisa mais noturna, né, mais de
Não é uma letra de pegação, mas é uma letra que, tipo, ó, na noite, talvez seja o seu momento de sorte, né? E etc. E nesse clima também, né? Bem, bem Kiss. Só uma coisa meio Kiss, né? Assim, Olha. putz. Né? Você não acha? Não tinha Pô. pensado nisso, não, mas. Ah, me lembro umas coisas meio, tipo assim, hoje vamos sair na noite, pode ser que seja o seu momento de sorte, As né? Uma coisa besteiras de desse Kiss, tipo. né? É, É, besteira né? de Kiss. Kiss é bobo pra Hum, caralho, né? é. Aí pode ser que uma pessoa esteja vendo, acha que eu não gosto de Kiss, né? É, Eu falei que Kiss porra, é isso bobo. aí. Porra, Ele é fã até do. Qual é o Peter nome Chris? daquele segundo, né? Daquele segundo que tem a produção horrorosa, Hotter Than Hotter Than Hell. Hell. Ah, É. horrorosa nada, velho. Charmoso. Charmoso, o negócio parece que foi gravado no banheiro da Central do Brasil, pelo amor de Deus. Enfim, Safe Canon Song. Eu já sei que agora vocês vão meter o pau nessa música. Eu vou te contar uma coisa, só pra tirar da frente. Esse disco eu passei anos da minha vida ouvindo assim. Hold Out Your Hand. Aí eu pulava You By My Side, que eu não tinha saco pra ela. Silently Falling, beleza. Quando chegava ali no finalzinho, eu tirava. Aí eu virava o disco, Lucky Seven, ouvia de novo ela, e de novo, igual você falou. Depois voltava, ouvia de novo. Ficava essas três. Porque essa Canon Song, quando ela começava a ficar meio enrolada, e ela... uma puta música. Mas, agora, quando você me falou ano passado, a gente vai falar desse disco, eu falo, putz, eu vou ter que falar daquela música lá que eu nunca ouvia direito, né? Só ouvia quando eu esquecia de levantar pra... Eu vou ter que falar dessa puta que eu ouvi esse disco com essa música muitas vezes. Então eu deixei essa música rolando bastante, assim, né? Então eu não tenho com ela o que eu tenho com as outras, que as outras eu tenho essa coisa já nostálgica, que isso aí eu ouvia em 97, 98, na época eu nem morava em São Paulo ainda, morava lá em Minas. Dessa eu não tenho essa memória, porque eu lembro que era música chata, que eu falava, vou ouvir isso. Era no disco, era um negoção, assim, falava, não quero ouvir isso não, cara, entendeu? Mas ela melhorou muito pra mim, depois que eu ouvi, porque, cara, você vai pegando um carinho pelo negócio. Sim. E eu sou daquelas pessoas assim, eu não fico ouvindo aqui, assim, ó. Eu geralmente eu tô andando num lugar, né? Eu vou fazer uma caminhada, eu tô ali pensando. Então a música começa a ter uma relação com uma época da minha vida e tal, e começa a ficar legal, cara. Só que assim, aquelas partes daquelas frases que ele põe, é um efeito, devia ser novo na época, que ele até usou no Tormato ali depois, aquele no baixo, lá que aquele pedal. Como é que chama aquele pedal, cara? Tem lá na Satélite, Rafa, um Nutron, como é que é o nome Mutron, eu acho que é. É. Cara, que deixa assim. É tipo um flange, né? Não chega a ser um flange. É meio auá, meio. Ele faz que aquela introdução no. Do Silent Wings of Freedom lá. Sim, sim. Cara, e ele tava usando, então ele fica justificando, fazer aquela frase feia que tem um lá. Essa música eu acho que poderiam ter usado um outro e tem pedal. 2 horas, assim, tudo bem, passou uma parte. Aí depois, quando você acha que aquilo já acabou, beleza, aí vem de novo. Fala, cara, vai começar tudo de novo. E aí eles tentam justificar trazendo as terças, né? A mesma frase em terça, em quinta, e a mesma frase e o E aí vem a importância da banda, né? Porque assim, aí a banda, sei lá, tem uma ideia dessa, ele traz uma música dessa para a banda ela vai dar um olho ali, né? Vai dar um. E vai dar o Steve Howe vai trazer outros recursos de guitarra, outras melodias ali por cima. E aí
E é isso que faz o Fragile, seu Fragile, o Close to the Edge, seu Close to the Edge, o Tales for Topographic Oceans. E aqui é um disco solo, né? É ele que dá a palavra final. Ele não tem nenhum segundo ouvido. Tem o do Andrew Jackman ali, mas também, assim, você tem 2 ouvidos, assim. Tá, você não tem um produtor que tem ali no meio termo para falar, putz, essa música aqui, vamos fazer uma coisinha mais diferenciada, assim. Ou gravar um overdub no baixo, que seja. Uma Sabe o counter que melody fica me ali pro baixo. parecendo? Que o Chris Squire trouxe as ideias, aí o cara falou assim, cara, muito boa, vamos... Aí eu também tenho umas ideias, ele, vai lá, faz também tudo que você quiser aí. Aí os dois vão colocando tudo que quer, assim, sabe? Os dois aceitam a ideia do outro e vai botando, vai Pois é. colocando. Tanto que, E aí, para mim, essa é a música mais Yes, né? Não é a Silent Falling. você acha mais que Silently Falling? Sim, porque ela tem aquele pam, 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 sabe? Que tem basicamente quase todas as músicas do Yes tem aquele sempre tem. Sim, sim. Tem essa parada aí, né? Tem também, aqui tem um trecho dessa música que me lembra o final do disco dos Beatles, Abbey Road, sabe? É verdade. Que é o Cara, final verdade. é igualzinho 1, 2, 3, aquele 4, final 5, do 6, Abbey Road. 7. É uma daquelas Será músicas que... Cara, é verdade. Eu não tinha pensado nisso. Será que ele... O mesmo dedilhado, o mesmo campo Será que ele harmônico. Aí eu pegou, falei, gente? putz, Será que ele se então, inspirou muito livremente? sim. E Caramba. aí é como eu disse, né? Chegou um momento ali da música, né? Pô, depois dos 3 minutos que já tinha entregado tudo. E aí ficou mais 12 minutos aí para a gente ficar ouvindo a mesma coisa repetidamente várias vezes, entra uma coisinha ou outra ali, mas não sai muito do lugar, não justifica esses 15 minutos, não. Tem o que tem, assim, de legal, tem 3 minutos ali que é ouro, mas tem mais 12 aí para ficar repetindo coisa, né? Então, difícil essa música. Para quem não está no universo Total. do rock progressivo, dificilmente vai gostar. Vai gostar. Gosta, porque a gente é do universo progressivo. Mas mesmo assim é difícil, sabe? É muita orquestração ali que não vai para muito lugar, não tem uma. Enfim, é uma música que não realmente é muito. Eu acho que nessa música, assim, eu gosto da orquestração no disco. A orquestração não me incomoda. Eu já vi algumas resenhas falando que acham que a orquestração do álbum é uma orquestração que em alguns momentos afoga, digamos assim, o básico. Nessa música eu sinto um pouco isso. Assim, na sessão final, principalmente, assim, eu acho que se tivesse um pouquinho menos de orquestração e umas counter melodies mais interessantes, dentro daquela base melódica mesmo, pode ser, mete, já que tá naquela harmonia mesmo, mantém aquela harmonia, precisa mudar. Mas eu acho que se fizessem isso, eu acho que tornaria essa música ainda mais interessante, mais dinâmica e etc, né? E eu acho que essa música sofre daquilo, né, que você tinha falado no início, Dani, do negócio do momento magro, assim, né? Porque você tira, você deixa os momentos em que o som fica mais cheio só para orquestração, né? E não, às vezes. E, putz, você tem um baixista como o Chris Squire, que tem um recurso ali gigante no instrumento dele, um baterista como o Bill Bruford, assim. E, putz, reutiliza esses também, caras, assim. E o mais difícil dessa música aqui é que no momento que a música fica magra, é quando ele vai fazer aquelas frases lá. E não foi uma boa escolha de frase, pelo menos para o meu gosto, aquele pop, 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 pop. Ela tira o grave da música, a pulsação para entrar essa frase. E não é uma frase, pelo menos para o meu gosto, muito criativa. E ela não muda, ela fica. Eu acho ela muito escapato. Eu acho que tinha que ter uma. Faz uns dedilhadinhos assim, etc. Não,
porra, ele é baixista, cara, mete a mão, assim, sabe? Não E precisa aí, ficar aí fica economizando no lá, ele fazendo essa minimalismo. frase aí repetitivamente, que ela já não é muito bonita sonoramente, e aí Uhum. ele deixa para a orquestra fazer, mas aí fica um vácuo no meio, assim, faltando, tipo, tá faltando coisa aí, né? É. E orquestração, gente, orquestração ela tem que ser, ela tem que ter uma dose, né, gente? Não pode sair metendo orquestra em tudo. Então, nessa música talvez tenha sido jogado muito para ela, né? Então, em momentos talvez que não precisasse tanto. Então é aquilo, né? Como a gente Eu acho que falou, esse né? disco. Como a Pois, gente falou, parecia ser algo para completar o tempo do disco, para uhum, justificar que era um disco inteiro, sabe? pois é. E dava para estender, eu acho que dá para estender ela, mas não tanto para 15 minutos, né? E também da maneira como fizeram, né? Porque é aquilo, tem maneiras e maneiras de você estender uma música. Eu já vou aqui agradecer o Dani, agradecer o Rafa, né? E dizer que ouçam os trabalhos do Chris Squire, ouçam Conspiracy, que vale a pena, assim, vale a Uhum. pena demais. Ele em parceria. Ouça, Dani, eu não sei se você já ouviu, porque eu não vi comentários seus sobre. Você já ouviu esse dele com Steve Hackett, o Life Within a Nunca, Day? nunca, Cara, nunca vi. ouça. É um disco, e é um disco assim de canções. Não tem muito essa coisa de estender, não. A música mais longa, eu acho que tem no disco, acho que é uma música de 7 minutos e pancadinha e etc. É um disco bem legal, e é um disco feito em três dele, o Steve Hackett compondo, e o Roger King, que é tecladista da banda do Steve Hackett. Então você tem a perspectiva do baixista, do guitarrista e do tecladista. É Como é um o nome disco do chamado disco mesmo? A Life Within a Day. Foi lançado sob um nome chamado Squack It, né, de 2012. E esse álbum, esse disco, ele tem uma música, inclusive, que ele chegou a tocar com o Yes, né? Que é uma música chamada Aliens, Only Us for the Future, né? From the Future, que é uma música que ele tocou inicialmente na perna de 2008 da turnê da volta do Yes, né? Que nem era ainda Yes o nome, né? Que era na época, ele tocou essa música nos primeiríssimos shows mesmo, que era a apresentação, que era o nome Chris Square, Steve Howe e Alan White. Eles ainda não tinham adotado o nome Yes, eles adotaram ao cursar da Uhum. turnê. E ele tocou essa música antes, né? E anteriormente, mas no disco tem um outro arranjo e etc. E é um disco muito bom. Eu quero que você depois me fale sobre esse disco, que eu quero muito ouvir a sua opinião e Cara, etc. como é foda, né? Eu acho que eu nunca encontrei esse disco porque eu não sabia que tava com esse nome Squacket. Isso não chegou. É, é, eles pegaram o sobrenome, né? Steve É, Hackett e Chris Squire, eu né? tô vendo, eu botei aqui agora na internet pra ver. Eu falei, caralho, velho, como que eu não ouvi isso? Não Depois vi. ouça. Depois ouça. Eu vou E o Steve recomendar que você Hackett é ouça. guitarrista. Claro, lógico. Legal pra Então caralho, você todo vai mundo gosta. amar. Né? Você já vai ter o. Eu vou deixar uma recomendação aqui para que as pessoas ouçam a banda Circa do Billy Sherwood. Tem um Uhum, disco que chama Valley of the Windmill, que é o uhum, windmill é moinho, né? uhum. Então, cara, é um disco de 4 músicas com as músicas gigantes também, mas é ó filé. É Filé. muito bom. Esse aqui eu já vou salvar aqui para escutar. Obrigado E pela também, recomendação. e também a gente falou, uma outra recomendação aqui, né? A gente falou eu já falei brevemente desse disco em um vídeo, né? E a gente falou do Patrick Moras, né, nesse álbum, e do Bill Bruford, né? E eles dois têm discos em parceria, né? Nos anos 80, que é um disco Music Hum, for Piano and Drums, e o Flags, de 85. Eu recomendo que vocês ouçam principalmente o Flags, né? é mesmo? E era para ser um supergrupo, o Patrick Moras, ele fala, de trio, power trio. Ele, o Chris Squire e o Bill Bruford. Mas o Chris Squire, na época, não pôde participar por causa
Porque foi a volta do Yes, né? E ele não ia abandonar a banda ali na época do 90125, no 90125, para estar no projeto e etc. Até porque o projeto também tinha turnê, essas coisas. Então, acabou sendo só os dois. E foi até uma frustração que o Patrick Moras fala. Putz, eu queria tanto tocar com eles dois em um power trio nosso. E nunca conseguimos. E o mais próximo que nós tivemos foi esses projetos, que valem muito a pena ouvir, mas ficou à vontade, né? Cara, coloquei aqui agora pra ouvir, legal pra caramba. Tô vendo que a música chama Flags. Ouve o Flags, porque o primeiro é piano e bateria, né? O segundo tem uns synths, tem umas colorações, entre aspas, no som, né? Não é, fica menos maçante para quem não é acostumado, né? Mas, assim, os dois valem a audição. Cara, nunca ouvi falar disso. Que legal, mano. Eu também não. Sabia que existia. Olha só. Muito isso, obrigado, meninos, pela participação de vocês. Gravaremos mais coisas ao cursar do ano. Vamos fazer esse ano coisa do Utopia, hein, Opa. Daniel? Vamos fazer. Vamos fazer uns certo. favoritos aí do Todd, do Utopia. Inclusive, eu tava ouvindo esses dias o Rá, cara. Falei, putz. Esse aí é. Eu acho que talvez seja o meu favorito hoje, assim. Muda a cada dia, né, cara. Você curte, Rafa, também, Utopia? Muito. Tava até falando então aqui. Então vamos fazer nós três. Tá fechado já. O meu disco. O Daniel fez um review, né, de um disco do Utopia. E ele disse que era o disco favorito da vida dele. O de 8.2, né? E aí eu ouvi esse disco e hoje também é um dos meus favoritos da vida. Assim, eu ouço ele todos os dias. É absurdo, é lindo, Nossa, que disco incrível. Não, é maravilhoso. Maravilhoso. E vamos fazer... Vamos fazer ainda esse ano e outros também, né? E depois vamos tentar fazer um Focus aí também, hein? Vamos, cara. Você é fã de Focus? Muito. Legal, cara. Muito. Legal. Vamos fazer. Eu já tô com um no roteiro. É porque eu já tenho a fila de roteiro de vídeo que eu vou fazer pro ano todo. Do Focus? O Focus já tá lá. Já tá. Beleza. 50. Bora. Cara, Dani, muito obrigado pela tua participação. Você mora no coração aqui. Cara, Rafa também, putz, é uma alegria sempre estar com vocês, porque eu gosto muito de vocês, assim, gosto dos debates que vocês fazem, gosto de ouvir muito a perspectiva do Dani, principalmente, porque o Dani traz toda uma bagagem, assim, técnica da análise ali, Rafa idem. Eu trago uma bagagem de emoção e xaropice. Não, maravilha, cara. Sempre. E só lembrando sempre, né? Ouçam o disco que a gente falou aqui, mas o que a gente está falando hoje pode ser que amanhã seja diferente. Isso é o mais gostoso da arte, da música. Legal. A perspectiva de cada dia a gente ser diferente, amadurecer as ideias diferentes. E hoje eu posso estar falando mal de uma música ou de um disco, e amanhã já ser o disco que eu mais estou ouvindo. Então, pode ser também que para você, na primeira audição, já te abra um novo mundo aí. Então, ouça. Pois é. Né? E reouçam o disco depois de um tempo, porque, assim, mesmo que vocês não gostarem, né? Reouçam o disco depois, porque às vezes a sua perspectiva muda sobre determinadas músicas, como aconteceu com o Daniel aí, ele falou de Safe, né? Putz, aí, ó. Isso muda sempre. Uhum. E muito obrigado a você que esteve aí nos assistindo até agora. Diga nos comentários, como o Rafa frisou, o que vocês acham do disco, opiniões de vocês sobre o álbum e etc. Até o próximo vídeo do nosso canal. Continue inscrito, se inscreva aqui no canal do Daniel e etc. Vai estar nos dois canais, né? Porque agora tem collab, né? Tem como fazer negócio de collab no YouTube. Legal. Ou no canal do Daniel e etc. Muito obrigado mais uma vez. Vamos voltar a fazer coisas esse ano. Isso. Até o próximo vídeo. Tchau.